Cruzando as Conversas. Oferecimento: Associação dos Oficiais da Brigada Militar e do Corpo de Bombeiros. Defendendo quem protege você. E Porto Color. Boa noite, eu sou Guilherme Macalossi. Você está acompanhando aqui na RDC mais uma edição do Cruzando as Conversas, o seu programa de análise e debates, sempre a partir das 22 horas e 15 minutos, logo após o Dois Toques. O nosso programa vai ao ar em todo o Rio Grande do Sul, nas principais praças do nosso estado, trazendo sempre os assuntos do momento, a perspectiva dos nossos convidados aqui no estúdio, também por videoconferência de qualquer lugar do Brasil, conectados conosco. O Cruzando as Conversas pode ser assistido pelos canais 24 e 524 da Claro Net TV e pelas redes sociais, @RDCTV Digital, em todas as plataformas. É isso aí, @RDCTV Digital, nos encontre lá no Instagram, no Facebook, no Twitter e no YouTube. Deixe a sua curtida, participe, comentando e, obviamente, compartilhando. Você também pode acompanhar as edições do Cruzando as Conversas pelo podcast, que você encontra no Spotify, no Google Podcasts e nos demais agregadores. É isso aí. O Cruzando as Conversas no seu celular também. Nosso programa é um oferecimento da Associação dos Oficiais da Brigada Militar, defendendo quem protege você. E de Porto Color, soluções gráficas. A Porto Color atende pelo WhatsApp. Você pode ter os serviços da Porto Color na sua casa. O Cruzando as Conversas de hoje vai trazer duas entrevistas. A primeira delas com Paulo Cruz, que é professor de filosofia, meu colega, colunista na Gazeta do Povo, um estudioso da questão racial do Brasil, autor de um curso chamado Brasil é um País Racista. Ele participa desta primeira parte do programa falando sobre o caso Carrefour e a questão racial no Brasil. Na segunda parte do programa, nós teremos uma segunda entrevista com o consultor em relações exteriores, o professor César Redel, que comentará sobre a recente polêmica entre Eduardo Bolsonaro, a China e os desdobramentos disso na área do comércio exterior do país, que tem no país asiático o seu maior parceiro comercial. Então temos aí bastante conteúdo para vocês. Na primeira parte do Cruzando as Conversas de hoje, a minha colega, a jornalista Melanie Rupental, produtora do Cruzando as Conversas, participa fazendo entrevista aqui com Paulo Cruz. Melanie, bem-vinda, boa noite. Boa noite, Macalossi, boa noite, Paulo Cruz, que já está conectado com a gente, e também boa noite a todo mundo que está nos acompanhando em casa. Também um prazer receber aqui no nosso programa meu querido amigo Paulo Cruz. Paulo, bem-vindo, boa noite. Boa noite, Guilherme. Boa noite, Melanie. É um prazer estar aqui. E vamos lá, vamos conversar sobre esse assunto bastante sensível, né? Muito bem. Eu vou pedir primeiro para a produção colocar, porque o tema de fato é sensível, eu vou pedir para a produção colocar os vídeos que nós temos, que são os itens 1, 2 e 3, da situação lá no Carrefour, que, claro, viralizaram pelo Brasil, foram alvo de muitos comentários reproduzidos em tudo que é lugar, mas eu acho que para ilustrar o nosso programa aqui são válidos. Então vamos botar no ar aí esses vídeos, 1, 2, 3, os itens. Está aí então o Beto, né, que foi a vítima da agressão, espancado, né, por 2 seguranças, aí ele sendo atendido pelo pessoal da saúde, pessoal do SAMU, acredito eu, e ali ele já sem vida, inerte, o corpo estatelado no chão ensanguentado. Posterior a isso, depois das agressões, depois da morte dele, o Carrefour foi alvo de vandalizações. O Carrefour que se localiza lá na Avenida Assis Brasil, aqui em Porto Alegre. Não apenas em Porto Alegre nós tivemos situações de depredação, mas também em São Paulo, inclusive com imagens de funcionários tentando, e aí estão as imagens, funcionários tentando apagar o fogo que foi colocado dentro da loja. E notem, né, a imagem demonstra muitos funcionários negros, aliás, né, tentando aí salvar o prédio, salvar os itens, salvar as prateleiras, salvar, em suma, a loja do Carrefour, que estava sendo depredada por manifestantes.
Eu disse aqui num comentário, Paulo, posterior a esse caso, que obviamente a indignação com o assassinato era mais do que justificável, mas não creio que nenhum tipo de ação como essa tenha, né, razão de ser e nem possa ser tolerada. Eu gostaria que tu comentasse aí, primeiro, essa situação, depois nós vamos entrar na situação racial. Como é que tu viu esse caso da agressão e do assassinato ocorrido no Carrefour? Bom, Guilherme, é uma situação absolutamente lamentável, né? É um caso de violência absurda, né? De violência desmesurada, né? Em que dois homens investem contra um homem e o espancam até que ele morresse. Então, quer dizer, é uma situação inimaginável, assim, do ponto de vista da normalidade das coisas, né? Então, isso é muito ruim, né? É muito triste. Não que isso seja uma coisa, digamos assim, atípica na realidade brasileira, porque isso acontece com uma certa frequência. É só você pensar, por exemplo, nas torcidas de futebol, torcidas organizadas, né? O nível de violência que ocorre entre torcidas de futebol quando se encontram em dias de jogos é mais ou menos nessa linha aí, né? O tipo de violência que se encontra dentro de facções criminosas, por exemplo, é esse tipo de violência que se encontra. O tipo de violência que às vezes se encontra em policiais, quando abordam pessoas nas ruas, também vai na mesma linha, né? Então, infelizmente, a realidade brasileira é perpassada por essa realidade da violência brutal, da violência extrema. Eu me lembro de um caso, por exemplo, que aconteceu, eu não me lembro se foi em Manaus, talvez você se lembre também, que num jogo de futebol aconteceu uma coisa de arbitragem lá errada, e o juiz foi esquartejado em campo pelas pessoas. Estou lembrado, eu lembro desse caso. Foi um caso bizonho, horroroso, hediondo. Há uma normatização da violência no país, né, Paulo? Exatamente, exatamente. Então, quer dizer, eu acho que desse ponto, a gente tem que partir desse ponto. Então, que a violência no Brasil está normalizada. E aí, a partir dessa constatação, a gente pode fazer outras inferências, né? E não antes. Então, quer dizer, nós temos uma realidade no Brasil de violência brutal, extrema, mas normalizada. Então, acho que só por isso o fato já seria lamentável. Espero que esses dois homens e quem também estava ali em volta tentando impedir que as pessoas filmassem ou se aproximassem, que todas as pessoas envolvidas sejam julgadas e sejam condenadas com todo o rigor da lei. Então, esse acho que é o ponto principal. Aí nós temos o segundo passo, que na verdade colocaram na frente, que é a atribuição do caso ao racismo. Isso. Que aí é uma inferência também, né? Porque não é um caso claro, os homens não se manifestam a esse respeito, eles não dizem nada, eles não espancam o homem dizendo, você merece que você é negro, qualquer coisa do tipo. Mas as pessoas estão fazendo inferências a esse respeito por conta do clima, né? Do clima que o país está envolvido quando se trata do tema racismo no Brasil, né? E também porque as teorias que estão circulando no Brasil a esse respeito, elas, digamos assim, elas permitem esse tipo de inferência abstrata, e conseguem levar todo mundo a tirar conclusões. Então, Paulo, só antes de Mas eu passar acho uma inferência apressada. Só antes de passar para a primeira pergunta da Melanie,
tu não acredita, ou pelo menos tu não vê esse caso, a princípio, como um caso de racismo, mas mais um caso de violência excessiva, violência normatizada no Brasil em outras situações, é isso? Não, e também eu queria Vai lá, entender se o que ele mencionou, se ele acredita que a violência, então, ela cresceu de forma generalizada e isso não está respingando em grupos específicos como os negros ou homossexuais ou minorias à parte. Então, eu acho o seguinte, primeiro, pode ter havido racismo? Pode, óbvio que pode. Esses homens podem ter agido considerando esse homem que eles espancavam menos digno por ser negro? Óbvio que pode. Eles podem ter agido desse modo porque consideravam o José Alberto um qualquer, né? Se ele tivesse de terno e gravata, se ele tivesse bonitão, talvez não tivesse acontecido isso? Provavelmente não. Então, não dá para saber se isso aconteceu, mas a gente pode imaginar que pode ter sido sim a motivação deles. Até porque, né, Mas Paulo, não dá para ter certeza. se nós analisarmos o vídeo, vai ficar muito claro que havia uma preocupação dentro do mercado com a presença dele. E eu não estou falando que o fato de ele ter passagens pela polícia e até mesmo pela prisão justifique o que aconteceu. Mas isso serve para tentar entender o que se passava dentro do Carrefour com a presença dele. Ele parecia causar uma preocupação, parece que ele já tinha gerado desconforto em outras situações lá dentro, havia uma atenção para com a presença dele ali, ele desferiu o primeiro golpe, mas nós não temos acesso ao que foi falado no momento em que ele era conduzido e antes, né, antes de desferir o soco no segurança, que depois gerou a resposta excessiva que levou ao espancamento. Mas não se sabe. Pode ser que ele tenha sido ofendido no curso enquanto era retirado ali, mas é uma suposição. Mas, de qualquer maneira, sem a fala, sem saber o que foi dito, a agressão primeira foi dele. O que não me parece, com isso, denotar um episódio específico de racismo, a não ser que nós possamos fazer a análise do caso pressupondo qual que foi a intenção da pessoa ao esmurrar o outro. Sim. Não, e assim, o caso é complexo desde o começo. Então, a gente não sabe muito bem o que aconteceu, o que causou, por exemplo, os seguranças chegarem lá. Então, parece que ele tinha discutido com a caixa do supermercado. A gente não sabe, eu acabei deixando de acompanhar, então não sei os desdobramentos disso. Eu sei que parece que uma funcionária também agora foi presa e tal, mas eu não sei o que aconteceu antes. Sim. O que eu sei é que parece que ele discutiu com a caixa do supermercado e ela chamou seguranças. Então, assim, eu não me lembro de ter visto ele sendo seguido dentro do supermercado, dentro do caixa para dentro, né? Sim. Parece que na saída ele discutiu ali e aí ela, não sei se ofendeu, não deve ter sido uma coisa simples, né, para ela ter chamado segurança. E aí eles ficaram ali do lado dele até que foram conduzi-lo para fora, né? E aí, quando ele estava saindo, ele estava lá, um soco no segurança. Então, assim, é muito complicado, porque não dá para saber o que aconteceu. Talvez se você colocar os dois seguranças numa sala, ou daquele detector de mentira, fizer uma entrevista com eles, fazendo perguntas para tentar saber se eles são racistas ou não, talvez seja uma maneira de descobrir. Fora isso, não dá para saber, a não ser atribuindo, por exemplo, esse caso a uma espécie de racismo difuso na sociedade brasileira, do qual a gente acaba participando sem perceber. Por exemplo, a teoria do racismo estrutural. Quer dizer, as pessoas agem dentro da lógica do racismo. Eu não acredito nisso, mas é uma teoria. Né? Paulo, antes sobre da a gente... pergunta da Melanie... Perfeito, continua. Eu ia responder a tua pergunta. Não, vamos lá. Eu acho o seguinte, que
a violência aumentou de modo geral, mas especialmente nas periferias, né? Por motivos óbvios, né? Então, quer dizer, um lugar vulnerável, né? Então, quer dizer, a violência aumenta porque aumenta a criminalidade, aumenta o tráfico de drogas, aumenta a milícia, aumentam gangues e facções. Então, a periferia, de certo modo, está mais violenta, né? Então, quando a gente fala assim, mas esses casos estão atingindo grupos específicos, minorias e coisa e tal, eu não sei se dá para a gente especificar desse modo, né? O que eu sei é que a violência aumentou, que nós temos no Brasil, por exemplo, uma visão, como é que eu diria, de estereótipo muito forte. Então, por exemplo, se você olhar na rua, um homem negro de terno, um terno desses mais modernos, corte slim, risca de giz, e com óculos, cabelo cortado bonitinho e tal, ele será menos suspeito do que um homem branco de boné, de bermuda, de camiseta, né? Aquele óculos Juliette que os funkeiros costumam usar aqui em São Paulo. Então, é um estereótipo. Quer dizer, um homem negro de terno, gravata, ele é menos suspeito do que um homem branco vestido de funkeiro, né? Se você inverter, também. Se você igualar os dois, aí a coisa fica ainda mais subjetiva. Então, acho que nós temos no Brasil, na verdade, um problema muito grande, uma cultura que eu tenho chamado de cultura de subalternização do negro. Então, isso é, claro, uma herança histórica que a gente tem, e nós estamos acostumados a vermos negros em posições subalternas. Então, se eu entro no shopping e tem um negro de terno preto, camiseta branca e gravata preta, e eu tiver com alguma dúvida, eu vou olhar para aquele homem negro e vou pensar que ele é um segurança. Então, eu estou acostumado a ver negros como garçons, como serventes, como garis, né? Mas eu não estou acostumado a ver negros em restaurantes caros. Então, quando eu vejo um negro no restaurante caro, eu penso, que jogador de futebol que ele é. Então, as pessoas chamam isso de racismo. Eu tenho dificuldade de ver as coisas desse modo, porque, para mim, o racismo é um ato consciente sempre. Mas aí eu deixo lhe perguntar, Paulo, por que tu não considera isso racismo? Porque não seria considerado uma predisposição da pessoa branca ou da pessoa não negra a achar que o negro só pode ocupar determinados espaços dentro da sociedade e não, por exemplo, ser o executivo de uma empresa, ser um acadêmico, ser um intelectual, ser um pensador, ser um engenheiro, ser um advogado bem-sucedido? Porque essa visão que tu diz, que a pessoa está acostumada a ter, de um negro tá de terno e gravata ser o segurança, ou de um negro estar vestido que nem funkeiro, ele ser visto como criminoso, não pode ser considerado uma forma velada de preconceito ou um preconceito subjetivo? Então, é claro que é preconceito, né? Mas preconceito é diferente de racismo. Então para o nosso público, caracterize um e caracterize o outro, para ficar bem claro. Sim, bom, as três coisas, né? Preconceito, discriminação e racismo. Vamos lá. O preconceito, ele é um conjunto de ideias preconcebidas que a gente tem a respeito da sociedade, das coisas todas. Então, conforme a gente vai vivendo, a gente vai adquirindo experiências do senso comum que nos ajudam a discernir a realidade. Esse conjunto de ideias preconcebidas são os preconceitos. Podem ser bons e podem ser ruins. Então, por exemplo, eu não entrar numa rua escura à noite é um preconceito. Aliás, tem porque aquele a rua livro, tem fama de ser uma rua perigosa. Tem aquele livro que eu recomendo para todo mundo, que se chama Em Defesa do Preconceito, do Theodore Dalrymple. Né? Exatamente. Ele fala bastante disso nesse livro. Isso. Então, quer dizer, os preconceitos podem ser bons ou ruins.
Então, quando você se resguarda de passar por um perigo desnecessário, é um preconceito. Preconceito no sentido de uma ideia preconcebida que você tem a respeito de determinadas situações. Então, preconceito é isso. Mas o preconceito também acontece em relação às pessoas. A roupa, o estereótipo das pessoas. A cor é um componente dentro desse estereótipo. Por isso que eu disse, se você pega um negro de terno e um branco funkeiro, né? Então, a nossa percepção desse preconceito muda de acordo com a vestimenta da pessoa. Não tem estudos que falam, por exemplo, que nosso sistema judiciário, os juízes tendem a ser mais condescendentes com réus que usam óculos. Então, quer dizer, tem um monte de estudos que apontam para esse tipo de preconceito. Então, isso é uma coisa. E você não dá para viver sem preconceitos. O que a gente tem que fazer é tentar aprender preconceitos que sejam bons e saudáveis, digamos assim. O preconceito leva à discriminação. Então, discriminar é separar, é distinguir. Então, através de um preconceito bom, por exemplo, eu consigo discriminar bem também. Consigo separar o que é bom do que é ruim. Consigo separar a verdade da mentira. Então, isso é discriminar. Mas a partir de preconceitos ruins, eu posso também discriminar de uma maneira ruim. Então, por exemplo, eu acho que um negro é menos capaz de desenvolver atividades intelectuais do que um branco. E então, eu não contrato para a minha empresa. Então, quer dizer, preconceito, discriminação e racismo. Que aí é a ideia da inferioridade. Então, quer dizer, o que é o racismo? De modo bastante preciso, no conceito histórico, é você não só acreditar que existem raças, que os seres humanos são divididos em raças, e que há uma hierarquização em termos de evolução, em termos de inteligência, em termos de capacidade nessas raças. Então, isso é racismo. Paulo, O problema é que hoje o conceito virou transformado em cultura, né? Então, metaforizaram a ideia biológica do racismo na cultura. Isso complicou mais ainda o debate. Paulo, falando em racismo estrutural, os grupos aí que acreditam, né, que avaliam que existe, eles vão usar os dados para corroborar isso. Eles vão falar sobre a questão da maior informalidade, sobre os salários, também sobre a violência que sofre, dado outros dados que nós podemos aqui discutir com mais profundidade. Esses dados, tu acha que não corroboram para se dizer sim, existe uma questão que auxilia ou pelo menos cria condições para que haja mais opressão no sistema para esses grupos? É assim, se a gente pegar na história, o que aconteceu? Houve a abolição, né? O processo do pós-abolição, os vários projetos que existiam para inserir os ex-escravos na sociedade foram engavetados, porque até o golpe republicano de 15 de novembro, ficaram discutindo se ia sair, se não ia, se ia ter república, se não ia. Então, quer dizer, assinaram Lei Áurea e mudaram de assunto, né, na verdade. E aí, os ex-escravos ficaram esperando para ver o que ia acontecer. E aí, os republicanos, os militares foram lá e deram um golpe de Estado e exilaram a família imperial. E acabaram com o projeto abolicionista. Ao mesmo tempo, estavam crescendo cada vez mais no Brasil, no final do século XIX, teorias eugenistas, que consideravam a limpeza étnica, por exemplo, uma coisa boa para o futuro do país. É você branquear a população e tal. Então, teorias eugenistas e teorias de higiene também, né? Então, essas duas coisas se misturavam.
E tudo isso foi marginalizando o negro no começo do século XX no Brasil. Então, o negro virou o marginal, aquele que ficou à margem. Não todos, obviamente, mas uma boa parcela da população negra do Brasil foi empurrada para a marginalidade. Marginalidade não no sentido de cometer crime só, mas no sentido de estar à margem mesmo. Então, isso, claro, que aumentou a quantidade de negros pelas ruas, bebendo, praticando delitos, fazendo aposta pela rua. Então, isso criou na sociedade uma percepção de que o negro era aquele que era o arruaceiro. Era o homem perigoso, era o homem, né? Aí teve lá a lei do capoeira, teve a lei da, como é que fala? Aquela que você não podia ser pego sem carteira de trabalho na rua, né? Então, um monte de leis começaram a surgir que marginalizaram ainda mais a população negra. Mas tudo isso já faz 100 anos que aconteceu. De lá para cá, nós nunca tivemos um governo que melhorasse a vida dos brasileiros como um todo, por exemplo. Então, de lá para cá, o que aconteceu? Houve um aumento da pobreza. Então, quer dizer, não só negros, mas muitos brancos também ficaram pobres, empobreceram junto. Então, dependendo do lugar que você vai no Brasil, hoje você encontra favelas que tem mais brancos do que negros. No sul, por exemplo, deve ficar assim. Quanto mais ao sul você for, mais brancos vocês encontram na pobreza. E, então, assim, no Rio de Janeiro, por exemplo, a favela é mais negra. Aqui em São Paulo, por exemplo, nós temos uma favela, uma boa parte das favelas, se não a maioria, são mais imigrantes nordestinos, negros ou não. Então, essa situação de marginalização, ela se generalizou. Então, como é que eu vejo hoje a coisa? Hoje não se trata mais de um problema de raça ou de cor. O problema é que o Brasil é um país oligárquico. É um país bom para quem é rico e é ruim para quem é pobre. E como a população negra é a mais pobre, ela é fatalmente a mais prejudicada. Então, assim, é lógico que, misturado a toda essa situação, há também o problema da discriminação, do racismo, do preconceito. Então, isso tudo está misturado, né? Então, eu não consigo atribuir só ao racismo. Não, os negros são os mais pobres, os negros estão em maior quantidade nas prisões, os negros não estão em grande medida nas universidades, não estão na diretoria das empresas, por causa do racismo. Eles não estão nessas posições, primeiro porque essas posições existem em menor número. Por exemplo, nós temos 5 bancos no Brasil. Para você encontrar um negro na presidência de um banco, você tem que escolher um desses 5 bancos que nós temos. Se nós tivéssemos 500 bancos, a quantidade de negros em diretoria de bancos aumentaria certamente. Então, nós não temos um país que produz riqueza, nós não temos um país que estimula, por exemplo, o empreendedorismo, que as pessoas possam gerar riqueza, possam enriquecer, possam gerar emprego, possam melhorar de vida. Não, nós temos um sistema que só privilegia quem já tem dinheiro. No caso, Paulo, para ti o problema é menos... Para ti o problema é menos cor da pele e mais padrão social, é isso? Eu penso que sim. Generalizado. Tem um problema muito mais... um problema muito mais profundo e generalizado, que é o problema socioeconômico. Mas tem também o problema racial. Óbvio que tem. Eu não estou dizendo que não há racismo no Brasil, pelo amor de Deus. O debate não é esse. E muito. O debate não é esse, mas se existe ou não racismo. É como o racismo se dá e qual que é o nível de problema que ele gera. Exatamente. Eu acho que são discussões diferentes. Porque em estatística, você sabe bem, é uma coisa que você consegue puxar a corda para onde você quiser. Né?
Então, assim, eu escrevi um artigo na Gazeta, inclusive, falando sobre isso, né? Que há muita estatística falaciosa em termos do racismo no Brasil. Porque se você fala assim, os negros estão em menos número na diretoria das empresas. Legal, tá bom, mas e se a gente separar esses negros por faixa etária, por formação, por estado civil, sei lá, por região do país? Então, se a gente separar, a gente vai encontrar realidades muito diferentes. Aí a gente consegue analisar isso melhor. Agora, falar assim, por exemplo, negros ganham menos do que brancos, é um dado absolutamente pulverizado em uma quase infinidade de subitens que precisam ser analisados para se chegar a uma estatística segura, né? Então, o problema que nós temos hoje, principal, é essa junção que fizeram entre raça e classe. Então, os índices socioeconômicos brasileiros, por terem mais negros em pior condição, por questões históricas, como eu disse agora há pouco, né, faz com que nós atribuamos o problema exclusivamente ao racismo. E eu acho que isso é um erro. Paulo, tu falou um pouquinho de leis, né? Hoje o Senado aprovou o projeto de lei do Paulo Paim, né, senador aqui pelo Rio Grande do Sul do PT, que prevê aí o aumento de pena pelo agravamento de preconceito racial e de racismo para qualquer tipo de crime. Eu queria que tu avaliasse essa questão, né, de haver esse agravamento da pena. A partir disso, se isso seria uma questão de que poderia coibir os crimes ou se não é efetivo de fato. Não, eu acho que não vai coibir nada. É uma lei inútil na sua avaliação, portanto? Eu acho que é uma lei inútil. A lei do racismo é quase uma lei inútil já, né? Porque as pessoas não são condenadas por racismo. A maioria dos casos que acontecem, a pena é transformada, né? O caso é transformado em injúria racial, porque o crime de racismo é inafiançável, e eu acho que ele é difícil de tipificar também. Então, por exemplo, um caso que aconteceu aqui no interior de São Paulo... Até porque, vamos pegar um caso de agressão. Vamos supor que o caso do Carrefour tenha sido, de fato, racismo. A única prova que você teria seria ler, nesse caso, a mente de quem agrediu. Porque ele poderia estar pensando, eu vou agredir, esse cara é negro. Mas aí é difícil de tu tipificar, não tem como gerar prova, né? É muito complicado. Sim. É diferente, eu acho que esse é o grande problema do racismo brasileiro. O racismo brasileiro, ele é aos sussurros, ele é uma coisa... velada, bem colocado, Melanie. Ele é velado. É diferente, por exemplo, do pessoal lá da Ku Klux Klan nos Estados Unidos, que identifica o racista. Ele desfila, ele é orgulhosamente racista. Então é mais fácil de tu punir um racista nos Estados Unidos do que tu punir um racista no Brasil. Exatamente. Não, e assim, aqui nós temos casos de racismo claros. Eu ia falar agora que esse caso que aconteceu no interior de São Paulo, né? O rapaz foi entregar comida lá no condomínio e aí o homem começou a ofender o entregador e se referindo a ele pela cor. Perfeito. Ele nem era preto como eu, né? Assim, ele era um rapaz bem claro, mas o agressor dizia, você nunca vai morar aqui por causa da sua cor, porque você é negro. Então, esse é um caso de racismo explícito. Perfeito. Não tem nem como você tergiversar. É claro que vão alegar, não, porque ele tem problema mental e não sei o quê, inventaram um monte de história lá. Mas agora, por exemplo, no caso do Rio de Janeiro... Mas ele não tem problemas mentais com brancos, é só com negros que ele tem problemas mentais. Pois é. Né? Não, e tem aquele caso que aconteceu no Rio de Janeiro, que o rapaz entrou no shopping para trocar um relógio, que ele tinha comprado de presente para o pai, e ele foi arrancado da loja por 2 seguranças, levado para a escadaria e espancado lá. Então, também atribuir esse caso a racismo. E é também um caso desses que, assim, não dá para saber, porque eles não falaram nada. Então, provavelmente,
a base dessa abordagem desastrosa e violenta que fizeram foi o estereótipo. Então era um jovem de moletom, de boné, de máscara cobrindo o rosto, né? Então, desastradamente, eles olharam e acharam que ele era um suspeito, um rapaz que trabalha entregando comida lá no shopping mesmo, né? E não só o abordaram dentro da loja, como o arrancaram da loja, né? Então, assim, não dá para saber se foi racismo, mas que ali também há um menosprezo por aquele que você considera uma pessoa simples, digamos assim, uma pessoa pobre, né? Um cidadão comum. Eles nunca fariam isso com uma pessoa de terno e gravata. Entende? Então, mesmo que fosse negro, mesmo que fosse negro. Eu acho que mesmo que fosse negro. E, Paulo, outra questão que circulou bastante também, né, após o assassinato do João no Carrefour, circulou os antecedentes criminais dele. De fato, ele tinha aí passagens por violência doméstica e também por porte de arma de forma irregular em 2010. Mas algumas pessoas se ampararam nesses fatos aí para justificar as lesões. Então, a gente teria que pressupor que os seguranças sabiam todo o histórico, né, do João para, de certa forma, viabilizar. Como é que tu avalia essa questão? Isso aí não tinha nem que ter, assim, não tem nenhuma justificativa. Nenhuma. O que me parece apenas... As pessoas ficam escolhendo... O que me parece apenas é que havia, pelo que se vê no vídeo, conhecimento do sujeito dentro do Carrefour em situações anteriores. Isso pelo que é falado ali, o que se ouve, pela movimentação, isso fica muito claro. Agora, me parece impossível que eles tivessem conhecimento sobre a vida particular da vítima. E mesmo que tivessem, como disse a Melanie, não justifica, né? Ninguém pode fazer justiça com a própria mão. Exatamente. A pessoa pode passar 50 anos na cadeia. Se ela saiu, ela saiu. Então, assim, todo mundo pode errar, todo mundo pode cometer um crime, pagar pelo crime e ser reintegrado na sociedade. Então, assim, não vem ao caso saber se ele tinha antecedentes ou não. O que foi feito ali foi desumano. Paulo, tu acredita que está acontecendo, eu acho que esse é um ponto importante, tu acredita que está havendo, em cima desse caso, uma espetacularização política proposital em termos eleitorais para o próximo domingo? E mais, tu acredita que existe de fundo uma tentativa de replicar no Brasil o contexto americano? Porque tentaram fazer desse caso o caso George Floyd brasileiro. Tua avaliação sobre esses dois pontos? Primeiro, claro, sempre os políticos sempre se aproveitam de qualquer coisa, né? Ainda mais perto de uma eleição assim, eles vão se aproveitar disso de qualquer maneira, né? Mas não só disso, porque os políticos se aproveitam dos negros faz tempo já. Por que os negros no Brasil estão de manobra política? Agora, há muitas décadas também, os movimentos negros, em sua maioria, importaram esse tipo de, não só o tipo de luta contra o racismo, luta antirracista, mas também o próprio racismo americano para cá. Então, fizeram um transporte de teoria, né, e um transporte de luta também. Então, pode ver que grandes referências dos movimentos, por exemplo, são Malcolm X, Angela Davis, o Martin Luther King menos, mas Stuart Lee Carmichael é mais. Os Panteras Negras. Então, são idolatrados por muitos movimentos aqui no Brasil. Então, assim, importaram faz muito tempo. O problema é que agora as redes sociais potencializaram. Aquilo que era uma discussão acadêmica, agora ganhou as redes sociais. Então você pega um jovenzinho lá do seu celular, postando frase da Angela Davis. Ou aquela frase que é atribuída a ela, mas que não se sabe se ela disse mesmo, que não basta lutar contra o racismo, tem de ser antirracista. Então falam que é uma frase dela, mas
não há certeza disso. Mas, É Paulo, isso, eles importaram não só as teorias de lá, mas também a luta. Vamos trazer para os termos práticos da política, né? Porque a gente falou sobre essas candidaturas que vêm, de certa forma, explorando o fato, mas que a gente já tem conhecimento que há muito tempo elas levantam essas bandeiras. Se a gente pegar, por exemplo, o Guilherme Boulos, em São Paulo, né, candidato a prefeito, ele vai ser a candidatura que vai se colocar como antirracista, por direito aos pobres e pautas similares. Mas, se a gente for ver o perfil do eleitor dele, né, uma pesquisa mostrou que são pessoas, em maioria ricas, brancas e que vivem em bairros elitizados. O que tu avalia esse deslocamento, tamanho aí entre a realidade, né, das pessoas que esse político diz defender e elas, na verdade, não se sentem representadas por ele? Olha, eu acho assim, a realidade do povo da periferia é diferente só da um destaque realidade... que eu acho que é importante, que a Melanie traz um tema importante aí. Foi uma pesquisa feita pelo Ibope, se eu não me engano, uma coisa assim, né, Melanie? Não Pelo sei. Atlas Político. Atlas Político, perfeito. Só que o resultado da eleição Marielle demonstrou Franco também isso, também, quer né? dizer, o Boulos não ganhou em São Paulo, o Boulos não ganhou em nenhum dos bairros de São Paulo. Não ganhou em nenhum. Nem nas periferias. Não, então, a Marielle Franco, lá no Rio de Janeiro, né, a falecida Marielle Franco, ela também, né, ela tinha sido eleita pela Zona Sul do Carioca. Né? Perfeito. E Então, o Marcelo é um fenômeno. Freixo também teve esse problema de conseguir o voto das periferias. Se vocês estão lembrados, quando o Mano Brown, do Racionais MCs, foi no comício do PT, em 2018, né? Uhum. E ele fala para eles, vocês se afastaram da base, né? Vocês não conversam mais com a periferia. E isso é verdade, né? Então, essa coisa, teorias identitárias, esses temas de racismo, assim, pujantes, como são no debate público, eles não estão dentro da periferia. A periferia quer trabalhar, quer sossego. A periferia quer parar de ser assaltada no ponto de ônibus. Porque agora o sujeito sai da favela para ir trabalhar às 5 horas da manhã e chega 2 vagabundinhos de moto e rouba o celular dele. O celular que ele está pagando ainda. Então a periferia quer isso. Né? A mãe que mora na periferia e cujo filho está envolvido com o tráfico, ela quer que o filho vá para a igreja. Né? Ela não quer a teoria que diz que a igreja é ruim. Né? Que a igreja não serve para nada, que a igreja é fundamentalista. Aliás, Paulo, tu publicaste alguns dias atrás um questionamento muito provocativo que eu quero trazer aqui porque vai de encontro ao que tu está falando. Esse tema aí trazido pela Melanie. Que é o seguinte, tu escreveu no teu Twitter: a cada 12 minutos uma pessoa negra é assassinada no Brasil. O horror. Mas quem mata? Tem uma resposta para essa pergunta que tu formulaste, Paulo? Então, não temos porque nós não temos estatísticas, né? Porque no Brasil apenas, acho que 8% dos assassinatos são solucionados, né? Uhum. Quer dizer, a gente não sabe quem é que mata. Mas um fato que é quase inexcusável e que talvez seja fácil de perceber dentro do contexto onde ele acontece, é que o tráfico de drogas, as facções criminosas, as milícias e coisa e tal, né? Tem muitos negros envolvidos nisso. E, na verdade, esse tipo de assassinato ocorre muito nesse contexto. Então, assim, quando a gente pensa assim, quem é que mata o jovem negro da periferia? Provavelmente, em grande parte, é o mesmo jovem negro da periferia. Então, é uma situação de violência. Que é o que acontece, aliás, nos Estados Unidos, com estatísticas muito mais evidentes, né, sim, Paulo? Sim. A maior parte dos crimes cometidos nos Estados Unidos são cometidos também por negros. Mas não é... E isso é um ponto importante falar com cuidado, isso porque muitos podem interpretar como se as pessoas estivessem dizendo que os negros são propensos a cometer crimes.
o que não é verdade. Não é isso. Não é disso que se trata. Quem fala isso está manipulando a essência do debate. Exatamente. Não é uma predisposição genética do negro a cometer crimes. Não tem nada a ver com isso. Pode continuar, Não, é a Paulo. situação Desculpa. de marginalização, né? Isso. Então, essa situação de marginalização aprisiona as pessoas num contexto de violência, de vulnerabilidade, né? Então, não é porque o negro é mais propenso a isso, não é isso, mas porque ele vive num contexto de vulnerabilidade e de violência. É o que a música do Racionais diz, ele se espelha em quem está mais perto. Então, assim, há Por exemplo, no Brasil a violência se concentra principalmente nas regiões periféricas. Sim. Principalmente nas regiões periféricas, onde vivem as pessoas negras pobres. Então é óbvio que você vai ter mais mortes de negros. Porque na realidade o Brasil é um país violento, na verdade ele é violento para todos, mas ele é mais violento para as pessoas pobres. Como você tem aí a maior parte da população negra morando nessas regiões pobres, você vai ter um alto índice de pessoas mortas que são negras. Mas se você analisar friamente os números, elas não estão sendo mortas porque elas são negras. Elas estão sendo mortas porque elas estão em regiões onde o Estado não controla a violência. Exatamente. E aí você tem uma divisão, né? Você encontra, por exemplo, crimes comuns, você encontra mais negros, né, dentro dessa realidade criminal comum. Na realidade criminal da corrupção, por exemplo, são mais brancos. Você vai encontrar mais brancos, né? Porque é um tipo de realidade diferente, né? Então, a questão não é a propensão, a questão é o ambiente onde você está inserido, o ambiente em que você vive. Então, eu tenho casos na minha própria família, que a pessoa muda de um ambiente para o outro, ela fica mais vulnerável. Né? E tem um agravante nisso, Guilherme, que é a questão da família, né? Então, há uma cultura de desvalorização da família no Brasil muito forte. E isso chegou nas periferias. As igrejas são que seguram as pontas dentro das periferias, as igrejas evangélicas. Mas há uma cultura de desvalorização da família muito grande. Os homens não assumem seus filhos, né? Então, as mulheres têm filhos e não se preocupam mais em ter filhos dentro de um casamento estável, em que você consiga criar um filho dentro de um ambiente favorável à educação, por exemplo. Então, não é menosprezando aquelas mães que são solteiras, nem menosprezando os pais, mas o fato é esse. Você tem uma família, um contexto familiar estável, é melhor para você criar um filho do que um contexto todo bagunçado. Sim. Bagunçado no sentido de que ou o pai está sempre brigando com a mãe, ou o pai não existe, né? Não existe no sentido que ele sumiu antes do filho nascer. Então, tudo isso afeta a criança. Tudo isso afeta o jovem. Então, as pessoas não gostam de discutir isso, acham que é papo carola ou papo de como é que fala? De europeu. Né? Mas não é. O fato é que a família é um esteio. Né? A família é um porto seguro para um jovem. Se a mãe é solteira, se a mãe, né, o marido não está junto e tal, essa mãe tem que proporcionar esse ambiente para o seu filho. Agora, nós temos hoje mães que estão tendo filho aos 15 anos, 16. Como é que essa adolescente vai ter maturidade para criar um ambiente para conseguir criar o seu filho de modo que ele não fique tão vulnerável? Então, tudo isso está acontecendo na periferia nesse exato momento. Nós estamos cada vez mais fomentando uma cultura que pouco valoriza a família, e isso atinge especialmente a periferia, especialmente as pessoas mais pobres. E nós estamos vendo cada vez mais jovens vulneráveis entrando no crime porque não tem
um esteio familiar onde ele consiga se orientar. O Tupac Shakur, o grande rapper, que morreu já também, né? Ele falou isso numa entrevista, né? Que o fato dele não ter o pai dele por perto fez com que ele buscasse essa figura paterna nas gangues. Eu pus lá no meu Twitter mesmo, uma pesquisa que foi feita na Folha de São Paulo, publicada na Folha de São Paulo, que 2/3 dos jovens que estão na vida do crime, que estão presos, não tem o pai em casa. Então, por que a gente não está falando disso? Por que a gente não está falando desse valor, que é o valor de uma família estável, unida? Né? A gente não fala mais disso. Paulo, em termos práticos de mobilização, né? A gente viu aí no início do programa as imagens do vandalismo que aconteceu no Carrefour, né? O fogo, a depredação do equipamento, né? E o prejuízo que isso ocasionou. Na tua avaliação, né? Se esse não seria o caminho a se passar a mensagem, onde o movimento negro está errando e o que ele pode aprender com isso? Paulo, eu vou pedir para que tu responda brevemente, porque nós estamos aí com 3 minutos para o fim do bloco. Eu acho que a única maneira de resolver esse problema é educação e paciência. Eu sou uma pessoa antirrevolucionária por natureza, então eu não vou concordar com nenhum tipo de violência para passar alguma mensagem. Então eu acho que precisa investir em educação básica, que é onde eu estou, que é onde eu sou professor, e onde eu vejo o problema acontecendo. Então tem que investir em educação básica, tem que ensinar as crianças, porque é nelas que está a semente da mudança para o futuro. É isso. Paulo, queria te agradecer essa participação hoje aqui no nosso programa. Eu sei que teve um dia agitado, sei que teve muita coisa para fazer, então valoriza ainda mais essa tua fala aqui. Eu já queria ter te convidado há algum tempo para participar, mas eu acho que a situação ensejou essa tua análise agora com as coisas mais calmas em relação ao que se desdobrou na última semana, que foi um episódio muito grave, muito polêmico, e as pessoas saíram opinando imediatamente, fazendo conjecturas e fazendo juízos imediatos. Então, acho que é importante essa reflexão que nos traz aqui. Eu gostaria que, na tua palavra final, tu divulgasse o teu curso. Eu sei que tu tem um curso aí sobre a questão do racismo no Brasil. Sim. Bom, mais uma vez, obrigado, Guilherme, meu amigo. Estou à disposição. Foi cansativo, mas é sempre um prazer. Bom, o curso é uma tentativa mesmo de tentar reorientar a discussão. Então, cursospaulocruz.com.br. Você se cadastra lá e recebe uma aula gratuitamente. Você pode se inscrever e fazer o curso. Tem 7 aulas, está bem legal. Não é um curso de polêmica, mas é um curso para tentar orientar a discussão para um caminho virtuoso. cursospaulocruz.com.br. Aí, então. Paulo Cruz, muito obrigado. Acompanhe o Paulo Cruz no curso dele e também na Gazeta do Povo, na sua coluna, que é semanal lá e trata dessas e outras questões de caráter filosófico também. Paulo, querido, um abraço para ti, muito obrigado. Um abraço. Obrigado, Melanie. Obrigada, tchau, querido. Tchau. Melanie, obrigado pela participação nessa primeira parte do programa. Obrigada, sempre um prazer estar aqui na bancada do Cruzando. É isso aí, nós vamos fazer um intervalo. Na sequência, nós temos o professor e consultor em relações exteriores, César Redel, falando sobre a recente polêmica entre o Brasil e a China pelas manifestações de Eduardo Bolsonaro no Twitter. Já voltamos. O segundo bloco do Cruzando as Conversas está de volta aqui na nossa programação. Você acompanha a RDC TV pelos canais 24 e 524 da Claro Net e pelas redes sociais @RDC TV digital em todas as plataformas.
Não esqueçam que no final de semana a RDC faz a maior cobertura das eleições municipais, segundo turno, desde as 8 horas da manhã até a noite. Você confere aqui a nossa programação voltada para a análise dos resultados, o voto dos candidatos, a movimentação nas ruas com os eleitores, nos colégios eleitorais, informações com as nossas equipes. Toda a nossa equipe estará mobilizada para fazer para vocês a maior cobertura do segundo turno aqui na nossa emissora, canais 24 e 524 da Claro Net TV, pelas redes sociais, @RDC-TV Digital. Confira. E o nosso programa é um oferecimento da Associação dos Oficiais da Brigada Militar, defendendo quem protege você. E de Portucolor Soluções Gráficas. A Portucolor atende pelo WhatsApp e você pode ter os serviços da Portucolor na sua casa. Nos últimos dias, as relações comerciais entre o Brasil e a China foram afetadas por publicações feitas pelo deputado federal Eduardo Bolsonaro, inclusive com uma nota dura da embaixada brasileira, da embaixada chinesa no Brasil, inclusive apontando para eventuais sanções comerciais, retaliações comerciais, caso o teor das mensagens de Eduardo Bolsonaro não fossem retiradas do ar. A Melanie Rupental preparou para nós uma matéria a respeito. Melanie. Na última segunda-feira, dia 23, o deputado federal pelo PSL, Eduardo Bolsonaro, teceu novas críticas à China, estremecendo mais uma vez a relação diplomática entre os países. Utilizando as redes sociais, o deputado escreveu na noite desta segunda-feira e depois apagou no dia seguinte a mensagem. A publicação tratava sobre o 5G, a internet móvel de quinta geração, e dizia que o governo brasileiro declarou apoio a uma aliança global para um 5G seguro sem espionagem da China. A publicação gerou respostas negativas, incluindo a manifestação de repúdio da embaixada chinesa no Brasil, que chamou as acusações do deputado de infundadas e que solopam a relação entre os dois países. Após a repercussão, deputados pediram nesta quarta-feira ao presidente da Câmara, Rodrigo Maia, que paute o imediato afastamento do deputado federal da presidência da Comissão de Relações Exteriores. O requerimento é assinado pelos deputados Perpétuo Almeida, que é presidente da Frente Parlamentar de Cooperação entre os Países do BRICS, Fausto Pinato, da Frente Parlamentar Brasil-China, e também Daniel Almeida, presidente do Grupo Parlamentar de Amizade Brasil-China. Eduardo Bolsonaro ocupa interinamente e administrativamente a presidência da Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional, o que, segundo eles, cria um constrangimento a todos, uma vez que não tem correspondência com o pensamento da maioria, como também, ainda de acordo com esses deputados, agride a soberania nacional brasileira, causando abalos nas relações diplomáticas entre os países. O entendimento da cúpula da casa é que, como não houve eleição de novos presidentes de comissões no começo de 2020, isso por causa da pandemia, os interinos seguiram no cargo, que é o caso de Eduardo, até a nova eleição, mas não tem autorização para outras funções que não sejam burocráticas e também internas relacionadas às comissões. A implementação da tecnologia 5G virou uma disputa entre a China e os Estados Unidos. O governo norte-americano acusa as empresas chinesas de espionagem. A China diz que os Estados Unidos utilizam a questão da soberania nacional para prejudicar empresas chinesas. O recado da China, a declaração do deputado Eduardo Bolsonaro, mostra um tom mais incisivo da relação entre os países pós-governo Trump, da qual o Brasil terá que rever a sua localização nesse novo campo de composição política. Devolvo para ti, aí no estúdio, Macalossi. E para falar sobre esse assunto, nós convidamos o professor Paulo... Eu me atrapalhei aqui que entrou o som. Paulo não. César Redel, professor e consultor em relações exteriores, especialista na área. Professor, seja muito bem-vindo. Boa noite. Prazer falar contigo.
Boa noite, Macalossi, aos telespectadores da RDC TV. Prazer estar aqui. Professor, como é que o senhor viu aí essa nova altercação entre o Brasil e a China em virtude das postagens do Eduardo Bolsonaro? É mais um episódio de uma série, né? Mas esse me parece ter sido mais gravoso. Sim, Macalossi, talvez seja importante pontuar para o telespectador da RDC TV 2 fatos. Né? O primeiro deles, a China hoje é o nosso maior parceiro comercial, tanto em exportações quanto em importações. No Brasil, nós temos um volume significativo de transações comerciais. Segundo ponto, o mundo passa hoje, em grande medida, o que os especialistas de relações internacionais denominam como uma guerra fria tecnológica. Então, o mundo está dividido em 2 ecossistemas tecnológicos distintos, vinculados com a possibilidade das frequências do 5G. Né? Neste universo, impreterivelmente, haverá inteligência e contra-inteligência. Isso faz parte do jogo, faz parte da realpolitik, digamos assim. A manifestação do deputado, me parece, não veio em bom momento, né, justamente pelo cenário que se apresenta, não me pareceu salutar ou benfazeja, apenas serviu para criar um atrito desnecessário, levando-se em conta também a sua própria posição de presidente da Comissão de Relações Exteriores e Defesa na Câmara de Deputados. Vamos só lembrar, né, professor César, o que a Melanie colocou na matéria que ela fez aqui para o Cruzando, que ele acusou formalmente a China de espionagem. Quer dizer, não foi algo leve. Ele fez uma acusação formal, acusou a China de espionagem. Nós sabemos, e como indivíduos, o senhor como professor, como analista, como especialista do cenário internacional, eu como jornalista, nós podemos tecer as considerações que achamos que devemos em relação ao regime chinês, que é um regime ditatorial. Agora, o presidente da Comissão de Relações Exteriores da Câmara, que é também filho do presidente da República, tem que cuidar o que escreve, cuidar o que posta, porque isso gera consequências diplomáticas e comerciais. Ele opina sobre um outro ponto de vista, sobre uma outra conjectura, não a nossa, que é a comum. Claro, na sua própria posição, como eu afirmava antes, ele deveria ter cautela nas manifestações. A gente começa a vivenciar, no século XXI, uma diplomacia de Twitter, isso é uma novidade. Né? A gente substitui grandes documentos, né? Telegramas, comunicados, cartas, com aquela linguagem diplomática, por uma diplomacia que se filia a toda sorte de desarranjos. Tá? E eu acredito também, Macalossi, que a nota, além dessa manifestação do deputado, que foi desnecessária no momento, a nota da embaixada chinesa ela chama atenção para alguns pontos que eu considero também como uma manifestação um tanto quanto dúbia e que traz aí algumas questões que a gente poderia citar. Se tu me permites, Macalossi, eu gostaria de trazer apenas 2 rápidos excertos desta nota que foi então disparada aqui pela Embaixada da China no dia 24 de novembro. E a primeira delas, Macalossi, diz o seguinte: os Estados Unidos têm um histórico indecente em matéria de segurança de dados. Certos políticos norte-americanos interferem na construção da rede 5G em outros países e fabricam mentiras sobre uma suposta espionagem cibernética chinesa. Bom, essa manifestação, em tom inovador para a relação diplomática, ela faz a citação de um terceiro país, que não estava em tela, digamos assim, nessa discussão diplomática anterior. E levanta aqui também uma suposição, né? Da mesma forma que o deputado levanta uma suposição, essa nota também levanta, sem apresentar evidências ou provas,
disso que ela está defendendo, né? E ela encerra de uma forma um tanto quanto exótica, por meio diplomático, eu diria, dizendo o seguinte: instamos essas personalidades a deixar de seguir a retórica de extrema-direita norte-americana. Bom, aí a embaixada faz uma recomendação do que o brasileiro, seja um deputado, um político ou não, deva se filiar em termos de correntes ideológicas ou narrativas políticas. Isso para a diplomacia traz, digamos assim, um contorno interessante, porque você vê a contradição. E também é O engraçado... governo que nós temos... É engraçado também o regime ditatorial acusando uma democracia de ter extremistas, né? Pois exatamente, Macalossi, isso que eu ia comentar, né? Como é que um governo com um partido comunista, né, em grande parte ditatorial, pode fazer recomendações de que correntes ideológicas o brasileiro deveria se filiar? Eu não vejo isso, portanto... A minha conclusão nessa último atrito, a minha conclusão é que ambos fizeram manifestações que não coadunam com as boas práticas da diplomacia internacional. Infelizmente, né, isso pode trazer um contorno aí para as nossas relações futuras com a China. Tu acredita que, como foi colocado na nota da Embaixada Chinesa, haverá algum tipo de recrudescimento aí nas relações, até mesmo com retaliação comercial, ou isso é da boca para fora? Olha, Macalossi, eu acho pouco provável. Pouco provável porque a China, ela tenta ser um player competitivo para o futuro certame que irá definir, então, a inclinação do Brasil em relação às frequências do 5G. Por estar nessa posição de uma espécie de um lobby em relação ao seu 5G, me parece pouco provável que a China adotaria esse tipo de posicionamento. Eu, inclusive, não vejo que essa nota, em grande medida, coadune com a própria política internacional que a China vem desenvolvendo. Então, não vejo nenhum marcador aí significativo de que pudesse haver algo sendo concretizado, né? A gente observa as relações internacionais do momento, talvez outros movimentos que são mais importantes e que podem acarretar em alguma medida a nossa capacidade de exportação e transação comercial. Recentemente foi assinado, em 15 de novembro, para ser mais preciso, a Parceria Econômica Regional Abrangente, que aí tem a liderança da China, é um dos maiores acordos de livre comércio firmados nos últimos tempos, né? Ele envolve países como a China, Austrália, Japão, Nova Zelândia e mais os 10 países da ASEAN, né, do Sudeste Asiático, que representa 30% do PIB mundial. Talvez esse movimento que a China lidera na região tenha um reflexo mais significativo para a nossa relação comercial enquanto Brasil e Mercosul do que propriamente uma manifestação obtusa, como essa que nós vimos pela nota da Embaixada Chinesa. Então, aliás, depende muito mais desses movimentos. Por favor. Não, conclua. Eu queria só ler a nota do Itamaraty sobre a nota chinesa. Mas pode concluir. Conclui e depois eu leio. Então, perfeito. Então, só para concluir, esses movimentos que a China vem liderando na região, né, eles são mais importantes e definidores do que essa manifestação desta nota. Tem uma outra questão que surge também, Macalossi, que é a questão incógnita do Acordo Transpacífico, que foi organizado ainda pelo governo Obama e que Trump, em 2017, fez a retirada formal dos Estados Unidos.
que é aquele acordo de livre comércio dos países banhados pelo Pacífico, inclusive pega países aqui da América Central e da América do Sul, né? E a incógnita que fica é se Biden retomará esse acordo transpacífico, colocando os Estados Unidos dentro do acordo novamente. É isso. Os Estados Unidos, como competidor com o Brasil nas exportações de commodities, teriam aí uma vantagem em relação ao mundo asiático. Então é o momento de o Brasil ter uma definição clara em relação ao que deseja com o Mercosul e os futuros acordos bilaterais, que seria, digamos assim, produtivo verificar e estudar a região asiática, acordos bilaterais, né, para que favoreçam as empresas brasileiras. Só né? antes de entrar na reação do governo brasileiro com a nota, eu queria só pescar um ponto aí do que tu falaste sobre, mencionaste Biden. O governo brasileiro ainda não cumprimentou oficialmente Joe Biden. E me parece que só vai fazê-lo depois da votação dos delegados lá nos Estados Unidos. Dos poucos países relevantes do mundo que ainda não o fez. Essa confusão ela foi gerada a partir da postagem do Eduardo Bolsonaro em relação à Clean Network. Foi um programa, uma ideia, uma concepção de política para a área da informação, do uso de dados, do governo Trump. Não é mais um erro da diplomacia brasileira se apegar ao texto de um projeto de um governo que, tudo indica, se acaba agora, no próximo mês? Eu acredito que o sistema decisório brasileiro, para algumas questões de política internacional, ele é complicado de ser decifrado, né? Muitas vezes há um alinhamento impulsivo, ideológico em relação a algumas questões. Por mais que a gente tente imaginar a separação de uma política de governo e política de Estado, né, a diplomacia deveria encarnar, como o nosso patrono, Barão de Rio Branco, defendia, a defesa de um interesse nacional, a defesa de um interesse de Estado e não de governo. Esses movimentos que os Estados Unidos faz está vinculado com a própria questão do 5G e dessa disputa que nós verificamos de dois ecossistemas, né? O Brasil, em determinado momento, parece estar inclinado aos Estados Unidos em relação ao 5G, outros segmentos do governo parecem se alinhar à China, então não há uma clareza ainda sobre o que o Brasil irá definir nesse certame vindouro. Mas então, no meio do caminho, existem essas possíveis atrapalhações, né? Muito bem. Eu fico preocupado quando uma coisa dessa acontece, que as relações diplomáticas, professor, o senhor sabe, elas devem ser dadas da forma mais pragmática possível. A declaração do Eduardo ela não tem nada de pragmática. Ela parece estar inserida num contexto extremamente ideologizado. E nós sabemos que os Estados Unidos têm condição de fazer uma guerra política com a China, porque parte de uma estrutura econômica muito maior do que a nossa. O Brasil é muito menor, quer dizer, portanto, aderir a essa retórica apenas por efeito ideológico, ela é contraproducente, pode gerar mais danos do que benefícios. Sim, eu cito, inclusive, pela segunda vez, o nosso Barão do Rio Branco, né? Ele afirmava que a diplomacia deve estar vinculada essencialmente com algum tipo de poder de barganha, né? O Brasil ainda tenta se reinventar em termos de comércio internacional. Nós temos uma parcela ainda não tão significativa do comércio global, né? É que é 1%. E isso coloca o Brasil numa posição de fragilidade, em que imperam, talvez, aqueles discursos vinculados a ideologias, né? O Brasil representa acho que 1%, né, professor? 1% do comércio global. E já há muito tempo. Portanto, proporcionalmente, o Brasil hoje representa menos do que representava há 15 anos atrás, 20 anos atrás. Porque eu lembro que o Fernando Henrique saiu do governo e o Brasil representava 1% do comércio exterior.
no mundo inteiro. Esse é o mesmo percentual de hoje, portanto, proporcionalmente menos. Sim, e eu acredito que, em resumo, o Brasil deveria estar preocupado não agora com as narrativas ideológicas, né? Mas também com certo pragmatismo nesses movimentos atuais da China, como eu falei, da parceria econômica regional abrangente, da possível retorno dos Estados Unidos ao Acordo Transpacífico e como que o Brasil estrategicamente irá liderar dentro desse processo, colocar, né, a sua negociação dentro dessa conjuntura. E nesse universo todo da diplomacia, que envolve o Brasil, que envolve os Estados Unidos, que envolve a China, eu me lembro de uma passagem muito interessante do livro do Henry Kissinger, que foi, assim, um dos grandes arquitetos da política externa americana, num livro chamado On China, sobre a China, né? Ele abre o livro da seguinte forma, Macalossi, ele diz que os Estados Unidos, em termos de tabuleiros estratégicos, né, é um país que joga xadrez, ou seja, a política externa visa o checkmate, né? Enquanto, em termos de tabuleiros, a China joga aquele jogo oriental chamado Weiqi, sendo as peças circundantes. Então, ela vai colocando as peças, vai circundando o adversário e esses movimentos ela vai fazendo, né? E isso vai se desdobrando. Enquanto a gente perde, focando demasiadamente nas narrativas políticas e ideológicas, a gente deixa de lado o pragmatismo necessário para a política externa, principalmente nesse momento de retomada da pandemia, onde o pragmatismo seria muito mais benfazejo do que narrativas políticas adversas. Bom, só para encerrar, eu gostaria de colocar na tela a nota do Itamaraty, foi compartilhada no Twitter do Eduardo Bolsonaro, a questão de 58 minutos. São trechos da nota que o Itamaraty produziu em resposta à nota da Embaixada Chinesa no Brasil e diz o seguinte: não é apropriado aos agentes diplomáticos da República Popular da China no Brasil tratarem dos assuntos da relação Brasil e China por redes sociais. Canais diplomáticos estão abertos e devem ser utilizados. O tratamento de temas de interesse comum por parte dos agentes diplomáticos da República Popular da China no Brasil, através das redes sociais, não é construtivo, cria fricções complementares desnecessárias e apenas serve aos interesses daqueles que, porventura, não desejem promover as boas relações entre o Brasil e a China. O tom e conteúdo ofensivo e desrespeitoso da referida declaração prejudica a imagem da China junto à opinião pública brasileira. O governo brasileiro deseja manter e promover as excelentes relações entre Brasil e China. Desrespeitar a diversidade de pensamento e opinião existente no Brasil, garantida por nossa Constituição Democrática e nossa legislação, não contribui para o avanço das relações. O respeito mútuo às respectivas soberanias é fundamental para os motivos, para as ótimas relações que temos desenvolvido. Tá, então, trechos, isso aí está publicado no Twitter do Eduardo Bolsonaro. A resposta aí do Itamaraty à nota da China. Não deixa de ser uma publicação nas redes sociais também, né, Redel? Também segue essa característica odierna, né, de uma diplomacia de Twitter, né? Eu acho que a nota do Itamaraty, ela tem pontos interessantes. Eu acredito que um firmamento aí de posição em algumas questões, mas também eu não vejo aí a necessidade de o Brasil ensinar como que a diplomacia deve ser feita, que pese a sua tradição. Mas se a gente levar para a questão da tradição, a China inventou a pólvora, né? Então não vejo necessidade do governo ensinar como a China deveria fazer diplomacia, senão adotar uma resposta institucional que não gerasse também mais atrito, né? Não ampliasse indevidamente esta questão. Mas alguns pontos ali me parecem bem colocados. Muito bem. César, muito obrigado pela participação aqui hoje no nosso programa. Foi uma participação mais breve, mas para um assunto objetivo como esse, eu acho que fica de bom tamanho e eu acho que fica esclarecido aí. Esperamos que com isso essa situação
não se amplie, né? E que a normalidade volte para as relações diplomáticas dos dois países. Muito obrigado. Obrigado, Macalossi, pelo convite de estar aqui conversando sobre esse assunto. E aproveito e te parabenizo aí pela cobertura das eleições municipais agora que vão para o segundo turno. Parabenizo aí toda a cobertura da RDC TV. Uma boa noite aos telespectadores da RDC. César está convidado para acompanhar ao longo do domingo a nossa programação. Obrigado, professor. Fico honrado. Tá bom, obrigado. Então tá aí. César Redel, professor e também consultor em relações exteriores, comentando esse episódio aí protagonizado por Eduardo Bolsonaro nas redes sociais, que teve a reação da Embaixada Chinesa no Brasil e agora também a nota do Itamaraty, recém-publicada e aqui repercutida. Nós vamos para o nosso intervalo e nós continuamos falando desse assunto e de outros com João Carlos Silva, direto de Brasília. Já retornamos. Último bloco do Cruzando as Conversas de hoje. O nosso programa é um oferecimento da Associação dos Oficiais da Brigada Militar e do Corpo de Bombeiros, defendendo quem protege você. E de Portocolor Soluções Gráficas. A Portocolor atende pelo WhatsApp e você pode ter os serviços da Portocolor na sua casa. Lembrando que no final de semana a RDC realiza a maior cobertura do segundo turno das eleições. Desde as 8 horas da manhã até a noite, você confere aqui toda a nossa programação dedicada para acompanhar a movimentação dos eleitores, o voto dos candidatos, o resultado das urnas, os nossos analistas e convidados nos estúdios, os nossos repórteres, jornalistas, nossas equipes de cinegrafistas pelas ruas ao longo de todo o dia. Então acompanhe os canais 24, 524 da Claro Net TV e pelas redes sociais @RDCTV Digital em todas as plataformas. Último bloco é com João Carlos Silva, direto de Brasília. João, boa noite. Boa noite, Macalossi, telespectadores, tudo bem? Tudo tranquilo. João, vamos começar falando sobre essa situação. Eu estava tratando agora com o professor César Redel, comentou sobre a relação diplomática entre o Brasil e a China diante desse quadro aí de crise criado a partir da postagem do Eduardo Bolsonaro, mas eu queria ver contigo especificamente a mobilização dentro do parlamento para que ele não seja mais o presidente da Comissão de Relações Exteriores da Câmara dos Deputados. O deputado Fausto Pinato é um daqueles que estão mobilizados para tirar o Eduardo Bolsonaro do comando dessa importantíssima comissão. Como é que está o andamento disso? Ele vai cair, vai ser defenestrado? O presidente da Câmara, o deputado Rodrigo Maia, quando ocorreu o episódio, disse que, como presidente da comissão, ele não poderia falar, ele falava por si só, não falava pela comissão nem pela Câmara, né? Nem pelos colegas. E a movimentação dos deputados de oposição, de situação, do próprio Centrão, ontem, numa reunião, redigiram um documento pedindo ao presidente da Câmara, Rodrigo Maia, a destituição do Eduardo Bolsonaro da presidência da Comissão de Relações Exteriores da Câmara. Pelo episódio com relação à China, muito ruim, desagregou o mercado, causou uma expectativa muito grande, governadores, prefeitos, empresários preocupados e com o discurso do embaixador chinês, que foi muito duro com relação à nota do Eduardo Bolsonaro, que colocou a nota e retirou, mesmo assim todo mundo já tinha lido, já tinha espalhado ela em todas as redes sociais. Isso é um constrangimento diplomático que o Brasil não tem necessidade de passar por isso. Acredito eu que o presidente Bolsonaro, setores do governo, já vou elencando para você, Relações Exteriores, Ministro da Agricultura, Tereza Cristina, eles tinham que se manifestar com relação ao que disse o Eduardo Bolsonaro, o próprio presidente da Frente Parlamentar, Alceu Bueno, com relação ao que disse o Eduardo Bolsonaro, deputado, que causou
esse deslize diplomático sem a mínima necessidade. Uma hora você briga com os Estados Unidos, outra hora briga com a China, sem esquecendo que são os dois maiores investidores que o Brasil tem. Nós enfrentamos problemas seríssimos por conta da pandemia, uma economia estável, países que investem, têm investimentos altíssimos no país, que vendem, que compram, geram inúmeros, milhares de empregos, geram renda, geram investimentos, empreendedorismo. E o governo não vê isso. Aí o deputado Eduardo Bolsonaro, um súbito, coloca na pauta, no Twitter, uma fala totalmente desnecessária, totalmente de graça, dizendo que os chineses têm espiões. O chinês não quer saber de espionar ninguém, ele quer comprar e vender. Só isso. João, o Brasil já tem vivido situações, como tu bem mencionaste, difíceis aí do ponto de vista diplomático. Estou te ouvindo muito baixo, Macalossi. Pedi para a produção, então, aumentar o meu retorno para o João, que ele está ouvindo baixo lá. Vamos ver. Melhorou aí, João? Está conseguindo me ouvir melhor agora? Melhorou um pouco, pode falar, estou te ouvindo. Eu estava falando que nós estamos colecionando episódios de atritos com outros países, e tu citaste especificamente a China, mas também, recentemente, com os Estados Unidos. Eu me pergunto, já que tu mencionaste a ministra Tereza Cristina, o grau de insatisfação que ela deve ter diante de uma situação como essa. Sempre ressaltando aí que a China é o maior parceiro comercial do Brasil, é um parceiro comercial com quem o Brasil tem um superávit nas transações, né? Pois é, o governo... Eu ontem presenciei a reunião da Frente Parlamentar Brasil-China BRICS pela manhã e no período da tarde. Uma reunião muito tensa em videoconferência, onde o presidente, deputado Fausto Pinato, tentava de novo, acalmar os ânimos, mas rebateram a fala do deputado Eduardo Bolsonaro. Por que isso? Porque os membros da Frente Parlamentar estão com seus problemas nas eleições agora de primeiro turno, de segundo turno. Alguns ganharam, outros perderam. Você tem a cota de contribuição dos investimentos chineses nos estados e, consequentemente, abrigam os deputados que fazem parte da Frente Parlamentar, que brigam pelos seus estados, que querem que os estados sejam desenvolvidos, e lá tem muito investimento chinês. Isso causou um impacto muito grande e veio aquele movimento de instituição de Eduardo Bolsonaro pela oposição, pelos partidos de esquerda, pela deputada Perpétua Almeida, e juntamente com seus colegas parlamentares. E aí, eu digo o seguinte, para todos os telespectadores, para você, não foi uma ação isolada de um partido político somente. Vários e vários partidos políticos apostaram na causa. Isso está tendo um reflexo também político. Veja só, o deputado Arthur Lira, e isso já vinha dizendo lá atrás, colou a sua imagem muito no governo. Isso ficou ruim, porque ele praticamente está fora do jogo, porque o deputado Rodrigo Maia chamou ontem para uma conversa 4 candidatos. 3 candidatos, Baleia Rossi, o deputado Marcos Pereira e Aguinaldo Ribeiro. Desses nomes é que vai sair o que tiver maior aceitação entre os colegas e que vai ser ungido pelo presidente Rodrigo Maia, que ele vai apoiar e, consequentemente, ganhar a eleição. Isso se o próprio presidente Rodrigo Maia não for candidato à reeleição, porque o Supremo está estudando essa possibilidade. Temos aí também São Paulo. Aliás, o Guilherme Boulos está na cola. Só trazer, João, que o site Poder 360 apurou que haveria pelo menos 7 votos seguros a favor da tese de que pode haver reeleição na disputa aí, tanto para a presidência da Câmara quanto para a presidência do Senado. Do Senado Federal. Pois é. Aí, nós temos o segundo turno agora. No Rio Grande do Sul, o MDB virou o jogo com o Sebastião na Manuela. Você tem São Paulo, o Guilherme Boulos está subindo 2 pontos a cada dia. A grande preocupação do governo é o Boulos ganhar a eleição do Covas. Porque imagina você, o Covas perdendo, quem ganha é a esquerda. E o governo fica praticamente dentro da maior cidade do país, o maior colégio eleitoral que nós temos, refém da esquerda. O discurso começa lá dentro de São Paulo. O discurso da nova esquerda brasileira com o Guilherme Boulos.
Então, tudo isso reflete naquilo que o presidente Rodrigo Maia, eu sempre estava dizendo isso, que estava segurando na Câmara dos Deputados todos os projetos do governo, ainda ajudando o governo, dando luz ao governo, apoiando os bons projetos e auxiliando na votação, na aprovação desses projetos. O governo não viu assim, que o governo atacou o Congresso todas as vezes que achava conveniente atacar o Congresso. Não resultou em absolutamente nada de positivo. Saiu o episódio da China, porque se o episódio da China não fosse um episódio vindo da fala de um filho do presidente da República, mesmo sendo deputado federal, mas ele é o filho do presidente, ele representa aquilo que o presidente fala. Claro, assim não o Bolsonaro, é da família. Ele falando isso, ele causou esse burburinho em todos os partidos políticos que acharam por bem agora destituí-lo do cargo de presidente da Comissão de Relações Exteriores, aguardando o próximo desvio que o governo fará. Então, preparem-se para que, a partir de janeiro, o bolo que está na mesa do presidente da República vai ser abocanhado pelos partidos políticos que mais venceram as eleições agora, em 2020. Eles vão dividir o bolo de acordo com seus interesses políticos e vão deixar apenas o prato para o presidente da República. Vai querer jogar o jogo conosco desse jeito ou não? O governo refém do Congresso Nacional. Por quê? Porque o presidente Bolsonaro não alinhou dentro da Câmara e do Senado Federal um número excessivo de deputados que defendessem o governo com garra, com pujança e levassem um discurso até a opinião pública, um discurso convincente. E por que eu digo isso? O PSL praticamente foi dizimado nas eleições. Eles não elegeram quase ninguém. Foi um fiasco. Todas as pessoas que estiveram próximas e a rejeição do presidente e a rejeição do presidente nas capitais é altíssima. E é um fato que a rejeição dele baliza o crescimento de candidatos de esquerda. Exatamente. Mesmo tendo pesquisas que dão para ele até um número simpático de aprovação, mas essas eleições agora foram prova do que o governo não anda bem. E aí dizem, mas o governo, a eleição de município não representa nada, vereador e prefeito, o que vale é a eleição de 2022, não é por aí. Porque essas eleições cacifam os líderes políticos que estão no Congresso a discutir com o governo suas posições e seus espaços políticos para os seus partidos. Porque perdendo ou ganhando a eleição, os parlamentares, líderes desses partidos todos, vão ter o seu espaço. E o presidente vai ter que dar. Não adianta chegar e dar, a velha política não existe, nem nova, nem velha política. Existe pautas para o Congresso Nacional que agrade os parlamentares. Ou o governo trabalha em consonância com o Congresso, ou vai ter dificuldades enormes para aprovar projetos e talvez sobreviver politicamente. Muito bem. João, muito obrigado pela participação aqui. Voltas amanhã para fazermos aí uma análise prévia das eleições. Com certeza. Um bom descanso, boa noite a todos. João Carlos Silva, direto de Brasília. Muito obrigado, João, e nós vamos ficando por aqui. Obrigado. Amanhã no nosso programa, Percival Pugina e Gustavo Arossi analisam o sistema político brasileiro. Boa noite a todos e até mais. Cruzando as Conversas. Oferecimento: Associação dos Oficiais da Brigada Militar e do Corpo de Bombeiros. Defendendo quem protege você. E Porto Color.